A paz do Senhor Jesus, amados e amadas do Senhor. Nós vamos para mais um devocional diário da palavra do Senhor. O devocional diário de hoje está em 1 Pedro. Ele está em 1 Pedro 2, nós vamos ler o versículo 16 e o versículo 17, amém? A palavra do Senhor diz assim: como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos e temei a Deus. Honrai o rei. Amém? É uma palavra que o Senhor trouxe para mim essa manhã, que trouxe ao meu coração e falou muito comigo. E eu quero compartilhar com vocês também. Sobre isso, o Senhor, ele nos fez livres, né? Ele nos fez livres quando o véu do templo se rasgou, nós podemos entrar e adorar ao Senhor, nós podemos entrar e fazer a vontade de Deus de acordo com a vontade. Meu cabelo tá todo doido hoje. E fazer a vontade de Deus e nós podemos viver, né? Livre de toda a armadura do mal, livre de toda opressão, porque foi levado sobre si todas as nossas dores, nossas inquietudes. E só que nós não podemos confundir essa liberdade, né, que nós temos com a liberdade de podermos dar a nossa opinião sobre as coisas que já estão determinadas por Deus. Nós somos parte de uma monarquia e a palavra do Senhor é a nossa Constituição, a Constituição do nosso reino. E é importante que nós saibamos sobre a Constituição, sobre a palavra de Deus, para que nós possamos reivindicar, para que possamos ordenar, para que possamos entregar ao Senhor e determinar sobre as nossas vidas as promessas e tudo aquilo que está escrito na Constituição que está sobre nós. Mas quando a palavra do Senhor diz aqui que como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, quer dizer que nós não temos que achar que nós sabemos algo ou acrescentar algo, né? A palavra do Senhor, ou agir com religiosidade, né? Pra a palavra é difícil de falar, pra né? Usando disso contra, né? O próximo. Porque nós somos todos sacerdotes, todos nós somos sacerdotes do Senhor, né? E antes era apenas um, mas agora somos mais. E cada um de nós, né? Nós somos chamados para algo. Alguns são chamados para ser profetas, outros chamados para ser apóstolos, bispos, né? Sacerdotes. E cada, né, embaixador. Nós somos todos embaixadores em nome de Cristo. E onde que nós estivermos, nós temos que ser embaixadores. O que é o embaixador? É aquele que defende a causa, representa. Nós somos representantes do reino. Mas para sermos representantes do reino, então aqui diz que nós não podemos usar a liberdade por pretexto da malícia, né? Nós não podemos usar dessa representação para representar algo errado. Representar algo que nós não conhecemos. Representar um reino que não conhecemos. Uma palavra que não conhecemos. Então, é muito importante que conheçamos a Constituição. O que é a Constituição? A Constituição é a lei do Senhor, é a palavra do Senhor. E ela é um livro completo, é uma bússola que nós podemos usar para viver dias melhores e para viver aquilo que o Senhor sonhou para nós. Muitas vezes você vai pensar que os dias melhores estão custando a chegar. Mas eu quero dizer para você que os melhores dias serão quando o reino do Senhor já estiver estabelecido, totalmente estabelecido aqui, porque o reino do Senhor já é aqui. Mas nós precisamos estabelecer um reino. Nós estamos trabalhando para povoar o reino dos céus, eu sempre falo aqui, para salvar almas, para que quando o Senhor venha e nós habitamos aqui com Ele, nós venhamos estar cientes de dias bons, que nós vamos viver apenas dias bons. Mas enquanto Ele não vem, nós temos que fazer a nossa parte, que é usar de toda a liberdade que Ele nos deu, a liberdade de buscar, a liberdade de clamar ao Senhor, a liberdade de amar o próximo. E diz aqui, vivendo como servos de Deus. O servo, ele recebe do Senhor, aquele que serve domina. Aquele que serve ao Senhor, recebe do Senhor. E eu tenho vivido isso e eu creio que o Senhor, ele está conosco. Nós muitas vezes temos
tido, né, essa dificuldade, né, de viver. Ai, desculpa, gente. Tô incomodada aqui, meu cabelo tá muito bagunçado. E temos vivido essa dificuldade de confiar no Senhor. Mas eu sou assim também. É normal a gente, como carne, como ser humano, a gente tenta, busca, né, coisas alternativas para poder andar mais rápido, né? Usar a nossa força do nosso próprio braço para poder usar coisas. Às vezes está faltando alguma coisa na sua casa, ou você está precisando de pagar uma conta, aquele dinheiro não vem e você começa a desesperar. Mas o Senhor, Ele está sempre provendo, né, na sua vida. Ele não deixa que nenhum justo mendigue o pão. E era isso que eu sempre falei e sempre falo, que Deus não vai deixar você mendigar o pão. Ele vai botar pessoas na sua vida que vão proporcionar que você se alimente como o Senhor quer te alimentar você, né? E mesmo que você esteja comendo um arroz com ovo, como eu falo com meus filhos, um prato russo, arroz com ovo, o Senhor, Ele está com você, né? Ele age de acordo com a necessidade, né? Mas só que Ele não quer que você viva do necessário, Ele quer que você viva do extraordinário de Deus. Só que para que você viva do extraordinário de Deus, é necessário que você abra mão da sua liberdade para viver a malícia e abra mão dessa liberdade vivendo o propósito do Senhor, que diz no versículo 17, como servos de Deus, servos recebem. No final do versículo 16 diz, vivendo como servos de Deus. Como servos de Deus vivem? Vivem fazendo a vontade do Pai. Os servos, eles servem, eles colocam os senhores acima de tudo. Nós podemos ver no Velho Testamento e em todos, né, na monarquia, em filmes antigos de reis, que existe monarquia, a gente vê que os servos, eles são fiéis. Eles são fiéis aos senhores a mais que suas próprias famílias. Então é isso que o Senhor quer de nós. Ele quer fidelidade, Ele quer busca constante, fidelidade, e que nós possamos conhecer a Constituição para reivindicarmos tudo aquilo que o Senhor prometeu para nós. E quando diz no versículo 17, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai ao rei. Está dizendo aqui, tratai todos com honra, né? Todos com honra, todos que passarem por sua vida, todos aqueles que te derem algo, todos aqueles que não te derem, todos aqueles que precisam de algo, todos com honra. Com honra. A honra nada mais é do que parabenizar aquela pessoa simplesmente pelo fato dela existir. Dela existir, honrar aquela pessoa, trazer a memória daquela pessoa que ela é uma pessoa digna, né? Mesmo que ela não se sinta digna. Isso é a honra. Quando você honra alguém, mesmo que aquela pessoa não se sinta capaz daquilo que você está honrando ela vai se sentir a partir da honra que você dá. É uma coisa muito forte essa parte da honra. E fala aqui, amai os irmãos. Nós somos irmãos. Por que nós somos irmãos? Nós chamamos irmãos. Nós somos irmãos. Porque nós somos irmãos em Cristo. Nós somos irmãos em Deus. O nosso espírito, ele estava em Deus. Então nós somos ligados pelo Espírito. É uma coisa maravilhosa sermos ligados pelo Espírito. Então nós temos que olhar espiritualmente para o outro. Quando nós olhamos espiritualmente para o outro, nós sabemos aquilo que somos irmãos, né? Sendo irmãos em espírito. Isso faz com que nós morramos a carne. Porque se nós formos olhar carnalmente, nós vamos querer ser irmão de ninguém, não. Nós vamos querer ser irmão de quem? De ninguém. Nós vamos querer ser irmão? Não, nós não querer, não. Às vezes nós não queremos nem ser irmão dos nossos próprios irmãos. Então, nós temos que olhar espiritualmente. Nós somos irmãos em espírito. Então, amar os irmãos, né? A palavra do Senhor diz, suportai-vos em amor. Eu gosto muito dessa parte da Bíblia que fala suportar em amor, porque o amor é um suporte. Esse dia eu tô falando muito sobre amor ao próximo. O Senhor tem trago essas mensagens no meu coração. Mas o suporte, aquele suporte, sabe? O amor é o suporte. Se você tem um suporte de amor ao próximo, amor a Deus, você consegue suportar aquela pessoa. Não que ela tenha que fazer tudo errado e você tem que, glória a Deus pela sua vida, eu te amo, não é isso não. Mas é você continuar orando por ela, continuar amando ela espiritualmente como irmão, lutando pela salvação da alma dela, amém? E temei a Deus, quando a palavra diz temei a Deus, é que se você teme a Deus, você não vai agir com o pretexto da malícia da sua liberdade, você também não vai
tratar alguém com desonra. E também você não vai deixar de amar o seu irmão. Então, quando tememos a Deus, nós temos medo. E não é um medo, é um temor de que o Senhor esteja chateado conosco, de que o Senhor deixe de falar conosco, de que o Senhor, de que nós estamos falando bobagem. É uma coisa maravilhosa, é estar ligado com o Senhor. Aqueles que temem o Senhor, aquele que tem a mulher e o homem que temem o Senhor, ele é louvável porque ele busca estar fazendo tudo de acordo com a vontade de Deus. Porque nós somos carne, mas nós temos que buscar viver em espírito. E honrar ao rei. Essa é uma parte que falou muito ao meu coração. Nós temos que respeitar as autoridades que o Senhor colocou na nossa vida. E essas autoridades incluem nossos pastores, os nossos pais, inclui o nosso presidente, inclui também os políticos, prefeitos, governadores, polícia, bombeiros, médicos. Quando nós estamos na jurisdição de uma autoridade, quando nós estamos no hospital, nós temos que respeitar os médicos, aquelas pessoas que estão ali no hospital trabalhando. Então, assim, quando nós não questionamos as autoridades dadas por Deus, porque toda autoridade é dada por Deus. Isso é importante que você entenda. A autoridade é dada por Deus. Então, se a autoridade é dada por Deus, nós temos que acolher e entender aquela autoridade, mesmo sem concordar. Porque quando nós vivemos debaixo de uma hierarquia, que nós sabemos que nós somos do reino, né? Então, o povo do reino, ele vive debaixo de uma hierarquia. Ele não vive debaixo de uma... Ditadura não, gente. Eu esqueci o nome da palavra. Vou lembrar. Ele não tem o poder de escolha, igual nós temos o poder de escolha de voto. Nós não temos poder de escolha. Nós seguimos um rei que é eterno, que é o Senhor Deus. Então, nós não temos esse poder de escolha. Nós estamos vivendo o poder de escolha, que é o poder de viver o melhor do Senhor. E o poder de escolher é viver nesse reino, de ser filho do rei. A partir do momento que nós aceitamos o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, nós entendemos que nós somos filhos. Nós somos princesas e príncipes do Senhor. Então isso é muito importante, é uma coisa maravilhosa viver para Deus. Eu sei que não é fácil, a gente passa por muita luta, batalha na mente, batalha espiritual, o inimigo se levanta, mas nós temos que entender, né? Honrar o rei, honrar os profetas, né? Honrar os profetas, é muito importante. O Senhor, ele zela muito pelos seus profetas, pelas coisas que os profetas falam, e são pessoas levantadas por Deus. É tão importante que o profeta de ofício, ele pode estar em erro. O Senhor não deixa de falar com ele. E o Senhor não deixa de falar conosco quando estamos em erro. Ele não deixa de falar conosco e ele também não deixa de nos abençoar com os dons. Talvez nós nos afastamos do Senhor, mas ele nunca afasta de nós. E o Senhor, ele busca pessoas que querem viver isso. Esses versículos são 2 versículos, mas é um assunto tão extenso, né? E nós temos que orar pelas autoridades, pelos nossos pastores, e nós muitas vezes não conseguimos entender aquilo que eles, né, estão vendo, mas o Senhor tem dado uma visão para eles. Então nós temos que viver de acordo com a visão, né? E que o Senhor abençoe a nossa vida e mude a nossa mente. A renovação da mente é necessária todos os dias. Então, um beijo para vocês. Que Jesus abençoe você, que essa palavra fale fortemente ao seu coração, assim como falou no meu. Acabei de lembrar a palavra que eu havia esquecido. Nós não vivemos numa democracia. Nós que somos escolhidos do Senhor, que somos parte do reino, nós vivemos uma monarquia, né? Nós não temos poder de escolha. O nosso rei é eterno, ele não morre. E nós somos filhos dele. E ele nos trouxe para essa terra justamente para que aqui, sobre essa terra, nós possamos reinar. Então, assim, é maravilhoso. Nós vamos comer o melhor dessa terra. Nós vamos viver dias de glória, mas para isso nós temos que trabalhar como servos fiéis, que honram a Deus, que honram as autoridades. Amém? Jesus abençoe vocês.